Gatilhos mentais, como usar, aula 3. Não falei que a gente ia finalmente aprender a usar? Vamos aprender a usar, vamos para o nosso primeiro gatilho mental hoje, mas calma aí, você já se inscreveu no canal? Você já deixou um like para ajudar o canal? Estou tentando ajudar vocês, estou tentando instruir vocês para vocês se tornarem copywriters fora de série nesse mercado e vocês não dão um like nesse canal? Não, pô, dá o seu like agora, já se inscreve, garante. Antes de mais nada, o primeiro gatilho mental, e esse primeiro gatilho mental, ele é muito importante e ninguém fala sobre ele por aí, tá? Ninguém, nunca vi ninguém falando sobre esse gatilho mental, sobre esse viés cognitivo na copy. O primeiro gatilho mental que a gente vai falar é o gatilho da ação, viés cognitivo da ação. Ação é um gatilho mental? Sim, ação. Ação é um viés cognitivo. Os primeiros estudos aí sobre o viés cognitivo da ação acontecem lá nos anos 2000, com dois caras, é o Pat e Zach Hauser, tá? Eu vou deixar a referência aí do estudo deles, tá? Eles tiveram um estudo que ficou famoso, marcado como esse primeiro estudo sobre o viés cognitivo da ação, num artigo chamado Action Bias and Environmental Decisions, tá? Vou deixar a referência aí se você quiser pesquisar mais a fundo, mas o que significa, o que diz esse gatilho? Diz que os seres humanos, em muitas oportunidades, em muitas ocasiões, eles preferem a ação em vez da inação, mesmo que isso não traga resultados positivos. Muitas vezes é melhor você não agir, você teria um resultado mais positivo se você não agisse, mas existe um viés. Boa parte das pessoas preferem agir, mesmo muitas vezes tendo a consciência que a inação seria mais efetiva. Quer um exemplo disso? O goleiro quando vai pegar o pênalti. O goleiro quando vai pegar o pênalti, ele fica ali naquela tensão. A grande maioria das vezes ele vai escolher um lado e vai se jogar. Se você quer xingar o goleiro do seu time, agora você vai poder xingar embasado, em cima de estatística. Estatisticamente, os goleiros pegam mais pênalti se eles ficam parados no lugar. Faz sentido, né? Porque ele ainda tem se ele tá parado no lugar, ele ainda consegue ter uma reação tanto para um lado quanto para o outro. Se ele já escolhe um lado antes, ele perde a chance de pegar a bola do outro lado. Então, estatisticamente, se o goleiro ficar plantado ali com os dois pés no lugar, ele pega mais chutes a gol do que se ele escolher um lado e pular. Por que ele ainda continua pulando? Por que ele não se aguenta na emoção do momento, ele escolhe um lado e vai? Por causa de um viés cognitivo. Afinal de contas, a gente faz pouca coisa contra os viéses cognitivos, né? A gente tem que se policiar muito, né? Depende de muita determinação você passar por cima desses viéses, eles são muito fortes, você vai entender isso. Que é outro exemplo do viés cognitivo da ação, você buzinar lá no congestionamento. Cara, tá congestionado? Todo mundo sabe, não adianta nada buzinar. Mas boa parte das pessoas vai lá e buzina. Por quê? Porque ele tá estimulando a ação, ele sente que se ele não fizer nada, ele não faz nada, nada vai ser resolvido. Mas na verdade não vai ser resolvido aquele congestionamento, independente da buzina ou não. Só que com a buzina vai encher o saco dos ouvidos de todo mundo, até dele mesmo, né? Porque aí um começa a buzinar, todo mundo buzina, aquele negócio. Entendeu? Esse viés tá bom, Rui. Como é que eu trago isso pra copy? Olha, uma coisa, todo copywriter já vai falar aqui agora. Ah, que bom, graças a Deus, né? Que eu tenho esse viés cognitivo, porque tudo que eu quero como copywriter é que a pessoa leia meu texto e tome uma ação, né? 90% das copies é tentando evocar uma ação no cliente. Mas pensa o seguinte, nem sempre essa ação está a seu favor, não é mesmo? Quer saber uma ação decorrente de um viés cognitivo que geralmente está contra você? Se o cara chega na tua página e tua página demora para carregar, o que 99% das pessoas faz? Fica tocando no refresh lá, sendo que vai demorar mais se demorou para carregar, entendeu? Muitas vezes nesse demorar mais, o cara desiste da sua página. Foi o viés da ação. Então o que você tem que pensar, né? Bom, tudo bem, você vai instigar muitas vezes essa ação. Você sabendo desse viés, você fala, bom, eu posso escrever textos que instiguem a ação. Mas eu acho que principal para o copywriter perceber dentro desse gatilho mental é que a ação é tão inerente ao ser humano que durante um texto você não pode deixar margem para ações que sejam contra você. Você tem que ser objetivo e você tem que guiar o teu leitor. Porque muitas vezes a ação
essa ação inerente do homem, essa ação decorrência do viés cognitivo, essa certa hiperatividade inata do homem aí, vai atuar contra você, entendeu? Se o teu texto, por exemplo, não for muito interessante, o viés da ação vai fazer o cara desviar do teu texto. Então, o que eu acho que é mais importante para os copywriters entenderem do viés cognitivo da ação? Sim, estimular a ação a seu favor e principalmente direcionar a ação durante o seu texto. Direcionar a ação e direcionar a atenção, porque essa ação ela é uma potência dentro das intenções e dentro daquilo que o teu leitor está ali elaborando durante o texto. Então, como é que você faz para esse viés agir a favor do teu texto? Você vai estabelecendo uma comunicação fluida. Talvez você já tenha ouvido isso aí, é uma máxima da copy. O motivo de uma frase é que o leitor leia a próxima frase. Se você fizer um texto que sempre aguça, a cada frase você aguça a curiosidade para a próxima frase, você está direcionando a ação do leitor. Ler a próxima frase é uma ação, entendeu? Você precisa direcionar ela. Você tem que tomar um controle ali dentro daquele texto, o controle das emoções, o controle das sensações. Claro, a gente não consegue prever a sensação de todo mundo, mas com experiência a gente pode prever as sensações, as emoções e que linha de pensamento que a maioria das pessoas vai desenvolver naquele texto ali que você está criando, não é? É assim que funciona a comunicação. Mas afinal, eu te falei o que é o viés cognitivo da ação, como é que você usa dentro de copy, mas por que acontece? Por que a gente prefere a ação? Esse é um viés que tem origem evolutiva. Durante a nossa evolução, quando o homem estava lá na natureza, agir geralmente era algo que favorecia a gente, entendeu? Se a gente visse assim na nossa visão periférica algum bicho, alguma coisa passando, geralmente agir, se precaver, era algo que salvava a gente. Evolutivamente, os seres humanos que agiam mais foram ficando aí na Terra, porque os que agiam menos estavam tomando bocada de jacaré, estavam tomando com tacape na cabeça, acabaram não prosperando aí a sua genética. Então, a gente ficou com esse viés aqui, que agir geralmente é melhor que não agir. Não é sempre que isso é verdade, mas isso daí é um programinha que está instalado aí no cérebro de todas as pessoas humanas, ou pelo menos da grande maioria, né? A não sei que tenha algum desvio aí, mas a maioria das pessoas vai acabar preferindo a ação ante a não ação. Gostou dessa aula? Interessante, né? Então espera que tem mais aula, vai sair logo a gente parte para o nosso próximo viés cognitivo na aula. Que aula é essa? Eu não sei que aula é não, mas a gente vai para o nosso segundo viés cognitivo. Mas eu preciso que você cumpra a missão de se inscrever nesse canal, de deixar o like, porque essas aulas vão cada vez melhorar mais a tua copy, tua comunicação. Se inscreve, criatura, e eu te vejo para a próxima aula.